Boa noite. Nós vamos fazer a oração da noite. E eu quero meditar com você o que está em Apocalipse, no capítulo 21. Muito interessante, porque quando você chega no capítulo 21 do Apocalipse, é como se você falasse assim: poxa, estamos acabando, estamos no final de todas as coisas, todos os conflitos, e finalmente vamos poder desfrutar da nova terra. Um pouquinho antes do versículo que eu quero focar com você, nós encontramos Deus dizendo, a partir do versículo 3, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles são o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E aí vem uma promessa. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. É uma promessa de Deus. Entre todas que nós falamos, esses 3 versículos que nós lemos, eu quero focar agora em você que pede a Deus uma segunda chance. Quantos de nós gostaríamos de ter a oportunidade de uma página em branco, ou um livro em branco, de reescrever a nossa história? Quantos de nós já não pensamos: se eu pudesse refazer a minha história, reescrever a história, eu faria diferente? E aqui Deus está falando justamente essa questão. Eis que eu faço nova todas as coisas. Ele fará nova todas as coisas. Um céu novo, uma terra nova, o seu paraíso novo. É o recomeço, o reescrever da história da humanidade. E o nosso Senhor diz: olha, essas palavras são verdadeiras e fiéis. Quais palavras? Aqui ele diz: eu vou habitar com vocês, promessa no capítulo 3. Eu vou limpar os seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais a morte, nem o choro, nem clamor, nem dor, porque tudo passou e agora eu faço nova todas as coisas. Quantas vezes nós desejamos no nosso coração refazer a nossa história, e nós vamos ter a oportunidade, e a oportunidade não começa lá no início da eternidade. A oportunidade de refazer a nossa história nesse mundo começa agora, nesse momento. Porque a promessa que Deus nos dá é justamente esta. Lá em Jeremias 31, ele fala de um novo concerto, uma nova aliança. Ele nos fala e nos dá uma promessa falando: olha, eu vou fazer um novo concerto, uma nova aliança com vocês. Jeremias 31, versículo 3 diz: mas esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, o tempo de buscar a Deus para refazer a nossa história é hoje, é agora. Se você está me ouvindo e está pensando: eu queria tanto refazer a história da minha vida, não se preocupe, que não desanime, porque Deus é o Deus do novo recomeço. E ele fala inclusive que ele é um reconstruidor da nossa alma. Então, se apegue às suas promessas, e o que você estiver planejando para mudar, para melhor, não espere lá na frente. Comece hoje. Você pode dobrar os joelhos e orar comigo. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, nós desejamos reescrever a história da nossa vida. E não é só lá na eternidade contigo. E desejamos hoje começar a reescrever a nossa história, ó Pai. Nós queremos te procurar mais. Queremos
ser melhores pessoas, pegar outros caminhos e não aqueles que nós pegamos. Ó Pai bendito, dá-nos a capacidade de enxergarmos o que está diante de nós. O Seu Santo Espírito falando em nosso coração, na nossa mente, é esse o caminho, não aquele, é esse o caminho. Ó Pai bendito, também nos apegamos à Tua promessa, aliás, na Tua afirmação, mesmo que os nossos pecados sejam tão vermelhos como carmesim, eles serão alvos iguais à neve, porque o Senhor apagará os nossos pecados. Dá-nos, ó Deus, essa nova aliança. Dá-nos, ó Deus, um novo recomeço. E eu te peço que Tu abençoes a nossa casa, aquele que nós amamos. Que nós possamos ser luz aos demais. Possamos trazer essa mensagem de esperança aos demais, os que estão próximos nós, os que fazem parte da nossa família, aquele que nós amamos. Que o Senhor é aquele que pode nos dar um novo começo, habita em nosso coração e ajuda-nos nessa transformação. É o que te peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.